mas me lembro como se fosse esse exato momento, o dia que eu me encontrei com o meu amado. Aleluia. Foi um dia que mudou a minha vida, mudou a minha história. Minha esposa, Thalita, tenho 2 filhas também, a Rafaela e a Lorena. A Rafaela tem 10 aninhos, a Lorena vai fazer 3 agora no meio do ano. Ela é terrorista, ela é bagunceira demais, mas ela é um milagre de Deus na minha vida. Aleluia. Ela literalmente, ambas, as duas, são milagres de Deus. Certa vez, quando minha esposa estava grávida da Rafaela, foi ainda depois a gente ter se conhecido, pastor, muito tempo atrás isso. Eu lembro que em um dos ultrassons que nós estávamos fazendo, eu quase morro. A moça que estava fazendo o ultrassom, ela falou: olha pai, tem um problema aqui, a sua filha não tem o pulmão do lado esquerdo. Na hora a saliva me travou na garganta, eu engasguei, o ar não entrava, o ar não saía. Eu falei: agora eu morri por você. E naquele momento foi difícil, mas eu falei para ela: bom, eu sirvo a um Deus vivo, poderoso. Eu vou marcar um ultrassom para daqui 15 dias e vai estar tudo normal. Glória a Deus. Minha esposa olhou para minha cara e falou: e agora o que a gente vai fazer? Eu falei assim: você estudou medicina? Ela: não. Eu falei: você consegue operar o feto dentro do útero? Ela falou: não. Eu falei: então eu vou recorrer para aquele que pode todas as coisas. Eu lembro que nós fizemos uma campanha de 15 dias. Choveu os 15 dias, mas os 15 dias nós estávamos ao pé da montanha, buscando aquele que tinha socorro bem presente. Glória a Deus. E eu lembro quando nós fizemos o outro ultrassom com a mesma mulher, ela olhou, coçou a cabeça, eu falei: pode falar, está tudo normal, não está? Ela falou: eu não sei o que aconteceu, mas está tudo normal. Eu falei: sim. Deus ainda faz milagres na terra dos viventes. Glória. Eu não sei como está os seus dias, mas eu tenho certeza simplesmente de uma coisa: o Deus que operou no passado, Ele continua operando no presente. Se você permitir, Ele pode mudar o seu futuro. Aleluia. Glória a Deus. Só bastaria você crermos e permitirmos tudo isso acontecer. Glória. Agora eu vou falar rapidamente da Lorena para a gente poder entrar na mensagem. A Lorena foi fruto do coração de Deus, porque não estava no projeto da gente não. A minha esposa pediu demissão de um serviço, e no dia que ela pediu demissão do serviço, ela fez um teste de gravidez, olhou para minha cara e falou: estou grávida. Eu falei: agora ficou bom. A parcela do carro lá em cima, essa mulher pediu demissão, está grávida. Eu falei: só o sangue de Jesus agora para dar vitória. Isso foi no final de novembro. No começo de dezembro veio o coronavírus. Eu falei: agora ficou melhor. Mas fizemos os ultrassom, o acompanhamento pré-natal, pagando tudo. Graças a Deus, tudo nos abençoa todos os dias. Trabalhamos para isso, para cuidar bem dos nossos. E fizemos tudo, porque até conseguir plano de saúde, naquela época, ela mudou de um serviço para o outro, foi bem complicado. Mas quando a minha filha nasceu, e eu quero dizer isso para a gente poder entender a mensagem do Senhor que Ele colocou no meu coração para nossas vidas no dia de hoje. Eu acompanhei o parto, eu não tenho problema nenhum com isso, acompanhei o parto das duas. Tem gente que não aguenta. Meu cunhado desmaia só de ver um dedo cortado, uma cutícula saindo sangue. Mas não tenho problema com isso, acompanhei tudo. Falei: se precisar de ajuda, eu estou aqui, conte comigo. Quando a Lorena nasceu, fizeram a limpeza nas vias aéreas dela. Aí o médico que estava acompanhando ali me chamou e falou: pai, nós temos um problema. Naquele momento, irmãos, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Às vezes uma palavra que sai da boca de uma pessoa
faz com que toda a confiança que nós temos em nós mesmos, e muitas vezes até em Deus, desmorone por alguns segundos. Ele falou: pai, o fêmur do lado esquerdo da Lorena, da sua filha, ele estava dizendo, ele é menor do que do lado direito. Aí eu falei: mas como assim? Ele falou: é notório. Aí já, na hora, já mudou todo o processo, já teve que fazer outros exames, e ela nasceu ali no antigo hospital da Unimed, agora mudou, está lá na Tabajara. Não posso fazer comercial, porque eles não bancam nada aqui, então não chega por isso. E lá não tinha estrutura, um hospital particular, o parto foi uma fábula, paguei uma fortuna, lembro que foi quase uma férias inteira minha naquele parto, e eles falaram: olha, nós não temos recursos, não temos médicos competentes para tratar esse caso. Eu comecei naquele êxodo frenético de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, correndo atrás de médico, e paga médico aqui, paga médico ali. E um dos médicos que atendeu a gente fez um raio-x dela e falou: olha, o problema não é só o fêmur. Como o fêmur não desenvolveu, não tem a cabeça do fêmur. Não tendo a cabeça do fêmur, não formou-se a bacia. Então ela tem uma displasia de quadril avançada no lado esquerdo. E eu preciso falar para você entender, pai. Ela vai andar o resto da vida no seu colo. Naquele momento, eu senti uma mão entrando dentro do meu peito e esmagando tudo aquilo que tinha dentro de mim. Eu sempre fui muito calmo, prudente, porque a Bíblia nos ensina assim: sermos prudentes como uma serpente e simples também como uma pomba. Temos que andar sempre como uma serpente. Você fala: pastor, andar como uma serpente? Sim, a Bíblia diz que a gente tem que andar como uma serpente em cima da penha, em cima da pedra. Porque uma serpente andando em cima da pedra, ela não deixa rastro. Assim é a vida do crente, sem deixar rastros por onde passa. Naquele momento eu levantei, respirei fundo, olhei para a cara dele, falei: muito obrigado até aqui. Ele falou: não, eu não terminei. Eu falei assim: mas eu terminei de ouvir o Senhor, eu não preciso mais ouvir nada do Senhor. Minha esposa naquele momento estava meio catatônica, sabe, 7 dias que a menina tinha nascido e não tinha descansado, foi um parto cesariana. As mulheres que já tiveram um bebê aqui no parto cesariana sabem como é difícil para uma mulher toda costurada. Olha, foi bem difícil. Aí, para completar a cereja do bolo, ele falou: a gente vai ter que colocar uns pinos na perna dela para puxar e não sei o que. Eu olhei para a cara dele e falei: olha, a consulta está paga e eu estou indo embora, porque de você eu não quero ouvir mais nada. A minha esposa naquele momento falou: o que nós vamos fazer agora? Eu falei: filho, não temos o que fazer, temos que buscar a Deus. Glória a Deus. E fomos buscando a Deus. O Senhor nos deu um direcionamento, achamos um médico no centro de São Paulo, um ortopedista pediatra, uma pessoa entendida no Brasil. Ele fazendo acompanhamento com a gente, dando-nos instruções, mostrando uma realidade que era uma doença que não tinha cura, que pouquíssimas pessoas no Brasil tiveram, ainda tem esse tipo de problema. E ele falou: olha, tem que esperar, é o tempo. Nós estávamos orando. Em um dos raios-x, a moça fazia sempre, todo mês a gente tinha que fazer um monte de raio-x, num hospital, numa clínica particular que o médico exigia. Toda vez que ia lá, era um rim que eu deixava. O cartão de crédito eu explodi os dois, porque os dois eram brutos. E eu fui embora os dois, de tanto pagar exame. E a moça que fez o último exame, ela falou: olha, tem alguma coisa errada, eu posso fazer o exame de novo? Eu falei: moça, você pode fazer quantas vezes você quiser, porque eu só vou pagar uma vez. E ela fez a segunda vez, ela coçava a cabeça, e fez a terceira vez, falou: olha, eu não sei te explicar, mas aquela displasia de quadril, o médico vai te falar melhor. Não existe problema mais nenhum. Completamente perfeito. Naquele momento, naquele hospital, eu levantei as minhas mãos para o céu e glorifiquei ao Senhor, chorando, porque para o pai
pai ou uma mãe recebeu a notícia que o seu filho nunca mais vai andar, foi difícil demais, não foi fácil. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. A gente pode até de vez em quando temer, mas a gente não pode ficar abalado. E até agora, a Lorena só tem me dado alegria. Tem hora que ela sobe em cima do sofá e pula no chão, e corre para um lado e corre para o outro, e corre para um lado e corre para o outro. E minha esposa briga com ela e fala: deixa a menina correr, deixa ela ir pular. E toda vez que ela faz isso, eu lembro daquele diagnóstico que o médico deu. Toda vez que eu olho no retrovisor e vejo ela correndo, vindo para entrar dentro do carro, vindo da escola, logicamente que hoje eu ainda uso uma órtese para tirar essa diferença, que são 7 centímetros. Mas aquele que começou a obra, ele é fiel para terminar. Aleluia! E eu vejo ela correndo, eu me alegro demais, porque eu vejo a mão de Deus em todos os detalhes. Glória a Deus! E eu lembro de uma oração, eu falei: Deus, eu levei ela no melhor médico, no melhor hospital, na melhor clínica, fizemos os melhores exames, e o que me falaram é o seguinte: que não tem cura, que não existe recurso. E eu louvo a Deus por isso, porque quando não tem recurso mais na mão do homem, está completamente entregue nas suas mãos. Eu sei que nas suas mãos, Deus tem poder para mudar esse quadro. Glória a Deus! Aleluia! Mas por que eu disse isso? Porque existem momentos na nossa vida que a gente não entende o porquê ou os porquês de Deus nas nossas histórias. Falando isso, eu lembro de Jacó, que certa vez saiu fugido da casa do pai dele. Quem conhece a história de Jacó aqui, levanta a mão? Jacó saiu correndo, fugido, porque o irmão dele, queria pegar ele, arrebentar, arrancar o couro. E ele correu, errante, saiu de casa, fugido. E a Bíblia vai dizer que ele parou no meio de um deserto. No deserto tem alguma coisa? Não entendi. No deserto tem alguma coisa? Não. É só areia. Só areia. A Bíblia vai dizer que ele parou e ele se deitou e pegou uma pedra como travesseiro. Se ele pegou uma pedra como travesseiro, eu acredito que não deu tempo dele fazer uma mochila, pegar umas roupinhas velhas que ele tinha. Não deu tempo dele pegar nada. Ele saiu simplesmente com a roupa que ele estava no corpo. Ele foi até o deserto errante, deitou e dormiu. E a Bíblia diz que ele sonhou. E quando ele sonha, a Bíblia vai dizer que ele viu uma escada. Quem conhece o texto aqui da glória a Deus? E no texto está escrito que nesta escada ligava a terra e ligava o céu. Ligava a terra e ligava o céu. E nessa escada, anjos subiam e anjos desciam. Anjos subiam e anjos desciam. Aleluia! E Deus se revela para ele de tal maneira que ele fala assim: olha, este não é um lugar comum, essa daqui é a porta dos céus. E Deus se faz presente. Aleluia! Existem momentos nas nossas vidas que nós não sabemos nem exatamente o lugar onde nós estamos, mas é naquele momento que você não sabe o que está acontecendo que Deus se mostra presente na minha, na sua vida. E certa vez eu perguntei: Deus, por que anjos subiam e depois anjos desciam? Porque eu sou curioso com as coisas da Bíblia, eu gosto de ler entre as linhas, né? Às vezes tem uma linha aqui e outra, e tem uns mistérios entre uma linha e outra, né? Aí eu fui orar, e a resposta do Espírito Santo no meu coração foi objetiva e direta. Meu filho, quando você ora, o anjo recolhe a tua oração e ele sobe. Assim que ele subir e entrega nas mãos de Deus, ele dá a bênção e o anjo desce trazendo a provisão que você precisa. Glória a Deus! Eu tenho certeza que Deus, ele está apto sempre para trazer a vitória para a sua necessidade. Mediante isso, entremos na palavra. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 22.
Glória. Aleluia, glória a Deus, eu creio. Glória. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus, amém. Quem não encontrou, é domingo de manhã, escola dominical, pastor? Irmãos, quando eu me converti, a igreja inteira queria me matar. É verdade, não estou brincando não. Principalmente meu sogro. Comprou até um revólver crente santo para me matar. E o pastor lá fez uma campanha de 3 meses, de dia e de noite, todos os dias. Esse não é isso que eu fiz dentro da igreja. Mas eu me lembro que quando era um culto de doutrina, na terça-feira, ele abriu oportunidade para me dar um testemunho e tudo mais. Todas as terças-feiras que eu estava lá, eu era o primeiro, na hora que ele dava, agora, eu já estava aqui no pé do altar. Porque eu sabia desde já naquilo que Deus tinha me chamado. Aleluia, glória a Deus. Então, busque mesmo a Deus. Mas mergulhe de cabeça. Seja doido. Porque Deus gosta das coisas loucas. Glória a Para Deus, confundir aleluia. as sábias. Vamos lá. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 22, diz a seguinte maneira, o verso 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para com ele. Verso 2: E ajuntou-se a ele todo homem que estava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém? A Bíblia vai nos contar a respeito de Davi. E Davi, a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Todos nós conhecemos a história de Davi, sabemos quem foi Davi. E quando eu li esse texto, quando o Espírito Santo me revelou essa palavra, eu voltei nos versículos antes, e nesses versículos antes, para entrarmos, fala sobre Davi fugindo para falar com o rei de Gate. E Davi fugiu por quê? Saul queria matá-lo. Saul não estava mais aguentando ouvir as pessoas falarem o nome Davi. Ele se irava ao ponto de ficar possesso, a Bíblia vai nos dizer. Aleluia. E quando Saul fala assim, olha, está decretado a morte de Davi, a Bíblia vai dizer que ele foge. E o que é engraçado é que Davi foge para Gate, para falar com o rei de Gate, que era um rei inimigo de Israel. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas e nós não conseguimos entender. E aqui a Bíblia vai dizer que Davi, ele foge de um homem que estava tentando matá-lo, para ir se refugiar com um homem que era inimigo dele. Mas poucos versos antes, a Bíblia vai dizer que Davi recebe a visita de um profeta, de um sacerdote. E o sacerdote fala assim para ele, olha, não é bom que você fique longe de Judá, não é bom que você fique longe da sua terra, porque o povo precisa de um rei. Davi tinha sido ungido rei por Samuel. Samuel foi à casa de Jessé, o belemita, com um azeite dentro de um chifre, e ungiu a Davi. Todos viram, todos nós conhecemos a história da unção de Davi. Glória a Deus. Naquele momento que ele estava falando com o profeta, com o sacerdote, ele ainda fala para o sacerdote assim, olha, eu não tenho nenhuma arma para descer até a casa do rei de Gate. Você tem alguma coisa? Porque eu saí às pressas e não consegui pegar nada. Naquele momento, o profeta fala da seguinte forma, olha, eu tenho uma espada na qual você usou para matar Golias. Ele fala, essa vai servir muito bem. Naquele momento que Davi foge para o rei de Gate, ele ainda estava respirando ainda as hosanas, podemos dizer assim, de quem matou um gigante, que humilhou todo o povo de Israel. Ele ainda estava cheio daquele momento, que ele fez história, mas ele sentiu medo.
refugiar na casa de um inimigo. Às vezes Deus permite coisas nas nossas vidas que nós não entendemos os porquês, não entendemos qual é o projeto, o propósito de Deus. Glória a Deus. E quando Davi se encontra com esse rei, ele ouve os servos do rei dizer: este daí não é o tal de Davi, o rei da terra? Davi ainda não tinha sido intitulado, coroado a rei diante de todo o povo, mas os cânticos já estavam chegando em terras vizinhas. O que eu aprendo com isso que o Espírito revela para você? Que muitas vezes a bênção de Deus ainda não está completa nas nossas mãos, mas como Deus já revelou o teu futuro, e o inimigo já sabe, até o inimigo diz assim: ele já venceu. Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa, uma vez eu falei isso na igreja, teve um povo que ficou perplexo. Temos que aprender de tudo, e a Bíblia diz reter o que é bom. Nós temos que aprender até com Satanás, sabia? Até com o diabo, inimigo das nossas almas, nós temos o que aprender. O que aprenderíamos com ele, pastor? Simplesmente um fato ótimo. Não se espante. O diabo, ele perdeu. Ele sabe que ele é perdedor. Ele sabe qual é o destino dele. Ele conhece muito bem o Criador. O Criador deixou isso estabelecido. Você vai ter um fim, o seu fim vai ser esse. Ponto. Está escrito lá na Bíblia. Mas mesmo assim, todos os dias, metaforicamente falando, ele acorda, ele abre o seu caderno de projetos e ele vai olhando e fala assim: hoje eu vou tentar ele com este projeto. Ele não desiste para destruir a minha e a sua vida. Todos os dias ele se empenha ao máximo para destruir os nossos sonhos, os nossos projetos e as idealizações de Deus em nossas vidas. E temos que aprender isso com ele. Não podemos desistir jamais da promessa que Deus fez na minha e na sua vida. Aleluia. Se ele fez a promessa, Deus, ele é fiel para cumpri-la. Glória a Deus. E aqui quando aqueles homens começaram a falar, mas o cântico é o seguinte: Saul matou os seus milhares, porém Davi matou as suas dezenas de milhares. Quando Davi ouviu isso, ele ficou com medo do rei de Gate, a Bíblia vai dizer, ao ponto dele se fingir de louco. Já pensou? Um rei como Davi se fingindo de louco? A Bíblia diz que ele começava a rabiscar, arranhar as portas, as paredes de todo o templo. Começou a babar e deixar a baba, a saliva cair em sua barba. E a barba para o judeu é algo muito precioso, de muita valia na sua cultura, ao ponto do rei olhar e falar assim: olha, vocês não estão vendo que este homem está louco? E vocês me trazem um homem louco diante de mim, dentro do meu palácio? Já não basta os que temos aqui, ainda vai trazer outros? Porque para o costume deles, eles tinham pessoas loucas como espíritos atormentados, ou divinos para eles. Então eles não faziam nada. Quando Davi ouviu isso, ele temeu uma vez mais. E a Bíblia diz que ele vai fugir mais uma vez. Agora, como pode, irmãos, um homem que enfrentou um gigante, saiu para batalhar com ele com 5 pedras, ter medo de 2 homens? Existem palavras que liberaram contra as nossas vidas, que elas são palavras destrutivas, palavras que têm poder de entrar no nosso consciente, no nosso subconsciente e ecoar durante anos. E se você não tiver maturidade cristã para administrar estas palavras, é perigoso você morrer dentro da igreja. Você conhece pessoas que já morreram dentro da igreja? É terrível. Sabe como é a pessoa? Ela não dá um glória, ela não dá um aleluia, ela não tem motivos de ficar alegre. A alegria dela é momentânea.
ela não tem dentro de si um dinamismo mais espiritual da parte de Deus para fazer ela trilhar novos caminhos. E isso é terrível. Mas o que você tem que fazer é um conselho que eu te dou, que eu faço. Pega essas palavras e use como degraus na sua vida. Aleluia. Se falaram que você não vai conseguir, você olha e fala assim: Deus, a tua palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Senhor. E se o Senhor me fortalece, eu vou conseguir para mostrar que o Senhor é grande e é poderoso. Eu posso ser pequeno, Deus. Aí você fala: mas o teu poder, Senhor, se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Irmãos, use a Bíblia para chegar até o coração de Deus. Glória a Deus. Como você acha que Davi alcançou tanta glória diante de Deus, tanta misericórdia, tanta bênção? Porque ele era bonitinho? Não. A Bíblia até diz que ele era belo, mas não era por causa disso. Porque ele era rico? Não. Porque ele era corajoso? Não. Porque ele sabia se humilhar diante da presença de Deus. Em certo momento que ele já era rei, ele errou, pisou na bola. Olha, terrível o que ele fez. Ele virou em oração e falou: Deus, tu pode tirar a coroa, que representa a honra, tu pode tirar todo o meu dinheiro, você pode tirar toda a minha família, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não tira a tua presença de dentro de mim. Aleluia. Eu imagino Deus olhando. Se fosse eu, Deus, eu falava assim: tu és sacana, mas eu te amo. Glória a Deus. Sinceramente, como é que você vai conseguir? É a mesma coisa uma criança. Você vai brigar com a criança está falando: eu te amo, papai, te amo, mamãe. Naquele momento você perde até o rebolado de brigar, perde até aquela raiva momentânea, que ela quebrou o controle da televisão, ou fez, pintou as paredes que você acabou de pintar, mas pintou agora de giz e cera. Saiba chegar até Deus. Não venha para a igreja por vir, porque é bonitinho usar uma roupa diferente, ou o ciclo social é melhor do que o ciclo social que temos nos dias de hoje aí no mundo. Não venha para a igreja simplesmente porque o pastor, se você não vier, vai ficar de cara feia, vai ligar na sua casa, vai ligar no seu WhatsApp, vai ir até a sua casa perguntando se está tudo bem, se não está faltando nada. Não, venha para a igreja para mudar a sua vida, mudar a sua história. Glória a Deus. Aleluia. Não se contente com isso que você está vivendo. Aleluia. Eu vou fazer uma pergunta. Se você não quiser responder, para mim não tem problema nenhum. Responda para si mesmo. Do jeito que a sua vida está, tá bom? Ou você gostaria de uma mudança da parte de Deus? Mas para ter uma mudança, se me faz memória, a segunda lei de Newton: para toda ação existe uma reação. Se você não tem uma ação para diante de Deus, Deus não vai ter reação nenhuma para a sua vida. Se você entrar de um jeito e sair até pior, não vai mudar nada a sua história. Mas se você entrar na igreja assim: hoje eu quero sentir a presença de Deus, hoje eu quero dar glória a Deus, hoje eu quero pular, hoje eu quero voltar, hoje eu quero dar uma volta para trás, voltar para frente, sabe? Não me interessa o que você vai fazer. Hoje eu quero chorar na presença de Deus, mas tome uma atitude diante daquele que pode mudar a sua história. Uma atitude, só basta uma atitude. Uma atitude. Deus muda a trajetória de uma nação. A Bíblia diz que um rei foi declarado com poucos dias de vida. O sacerdote chegou e falou: olha, arruma a tua casa. Já era. Está escrito lá: morreu, acabou. Naquele momento, o rei sentiu a água batendo na bunda. Porque quando a água ainda está nas pernas, você ainda consegue se caminhar, né? Consegue correr dentro da água, gostoso. Mas quando a água chega na altura da cintura, você perde a sua mobilidade dentro da água. E naquele momento Deus fez isso com aquele rei, ao ponto dele dobrar o joelho, virado para a parede e buscar a face de Deus. Naquele momento da oração, quem ficou na prova foi o profeta. Naquele momento da oração, Deus ouviu. O profeta não tinha saído do palácio.
Bíblia tem a palavra certa para o seu problema. Agora, se você não utilizar da forma correta, vai viver sempre na prova. Naquele momento, o sacerdote ouviu a voz de Deus e falou: se fosse eu, falava assim, tu tá de brincadeira, tu acabou de falar que ele vai morrer, agora eu vou falar que ele vai ter mais vida? Tá de brincadeira comigo isso. Mas ele voltou e falou: olha, porque você orou, Deus falou que vai te acrescentar 15 anos de vida. Aleluia. Aleluia. O glória dá pouco com o que Deus fez. Glória a Deus. E para provar que eu vou acrescentar 15 anos de vida, existe um relógio solar no pátio de Acás. Esse relógio solar, a Bíblia diz que vai voltar 15 graus. Deus simplesmente não fez os graus ali do relógio voltar. Ele simplesmente mexeu em todo o sistema solar para provar para um homem que ele ia acrescentar mais dias de vida, e que a oração desse homem foi respondida. Você ainda tem dúvida que Deus pode mudar a tua história? Aleluia. Você tem dúvida que Deus pode mudar a tua vida? Glória a Deus. Porque Davi, voltamos para Davi agora, porque Davi saiu fugido depois de Gade. E a Bíblia diz que ele foi para a caverna de Adulão, que significa fortaleza, lugar edificado. E quando ele chegou lá, a Bíblia vai dizer que veio com ele gente problemática, gente que estava devendo, amargurada, problemática. O cara já estava na prova, estavam querendo matar ele. Aí chega, de vez de chegar gente na bênção, chega na prova. Glória a Deus. Às vezes acontece isso na vida de muitos pastores, sabia? O pastor vem, eu digo isso porque eu já vi várias igrejas, graças a Deus, o Senhor nos deu já várias visões, e hoje existem igrejas aí com mais de 1000 membros, e eu posso dizer que a minha mão esteve presente desde o começo da obra. Aleluia. Glória a Deus. Que a gente olha e fala assim: Senhor, manda um empresário, Deus, para ajudar. Aí na hora que você vê, é os irmãos que está ou igual ou até pior que você. Porque Davi, ele estava na prova, estavam querendo matar ele, mas ele não estava amargurado de espírito, ele não estava devendo, não estava frustrado. Então, se você acha que você está ruim, tenha certeza de uma coisa: tem gente pior que você. E Deus vai te colocar para você ensinar a essas pessoas que estão pior que você, que algo vai mudar. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz isso, porque Davi se tornou chefe deles. Naquele momento, Davi agora começa a ensinar os conceitos que ele tem com Deus para aqueles homens. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você: eu trabalho num lugar que só tem homem. É só a graça, é só a misericórdia. Porque eu já morei algum tempo sozinho, então eu tenho o costume de fazer tudo. Fazer tudo. A minha esposa deve dar graças a Deus todos os dias por isso, mas ela não fala, é orgulhosa. E os cabras comem e não tem coragem de limpar aonde comer. Lava a mão e não tem coragem de secar a pia. Vai no banheiro, é a coisa de outro mundo. Agora imagine Davi dentro de uma caverna com 400 homens. Se fosse eu, pedia para morrer. Não, mas eu levo logo, não quero mais saber disso. Mas Davi estava lá, ensinando os conceitos, ensinando as verdades. Até o pai dele, a mãe dele, os irmãos chegaram até a caverna também, com medo de represália, de Saul matar a todos e tomar todos os bens. Davi naquele momento não entendia nada, mas era Deus tirando ele de uma situação, colocando ele em outra que aos olhos dele estava difícil, mas aquele era o projeto de Deus para a superação de Davi na terra. Aleluia. Davi não estava entendendo nada, mas Deus estava olhando lá do céu falando assim: é aqui que eu
queria que você chegasse. Aleluia. É aqui que eu queria que você chegasse. Talvez na sua vida esteja da mesma forma. Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas Deus está falando, é aqui que eu queria que você chegasse. Aleluia. Porque uma porta fechada na minha, na tua vida, é normal. Lutemos, levantamos, vamos trabalhar, vamos buscar evoluir. E do jeito que as coisas estão, não basta para o serviço, não. Você tem que trabalhar no serviço, trabalhar em 2, se tiver tempo, no terceiro também. Porque as coisas estão caras. Está difícil. Não é verdade? Você tem que correr atrás. Mas quando todas as portas se fecham, de uma vez, aí, meu irmão, é Deus no controle. Aleluia. Glória a Deus. Se todas as portas se fecham de uma vez, espera, porque aí não tem como você fazer mais nada. Aí é o tempo de Deus na sua vida. Glória. Lembra o que aconteceu com Jó? Morreu um filho, depois o gato foi embora, depois caiu o fogo do céu, depois aconteceu isso, abriu a terra. O cabra perdeu tudo num dia só. Todas as portas se fecharam para ele. Foi Deus. Uma porta se fechando é permissão de Deus para minha e para a sua vida. Agora, quando todas as portas se fecham, é a vontade soberana dele agindo ao nosso favor. Aleluia. A nossa visão ela é limitada, nós conseguimos enxergar simplesmente o agora. Não conseguimos completar o além de Deus nas nossas vidas. Mas Davi lá dentro, ele ensinou tudo o que aquele povo precisava aprender. Ao ponto de certa vez, quando o exército já estava evoluindo, e quando eles entraram na caverna, retrocedendo um pouquinho, eles nunca imaginariam que eles seriam um dos exércitos mais temidos de toda a história. E chegou um certo momento que Davi, ele vai para uma batalha, e a Bíblia diz que ele estava guerreando com um gigante. E o filisteu era tão grande que a Bíblia vai dizer que ele tinha um sexto dedo em cada mão e em cada pé. Ele era muito grande, e o nome dele era Esbibenob. Ao ponto da espada dele ser tão pesada que quando ele deu com a espada em Davi, Davi não aguentou e caiu. Naquele momento eu fico imaginando os olhos de Davi diante daquela situação. Morri. Um daqueles homens que estavam com ele dentro da caverna correu, se lançou diante daquela situação, feriu o gigante e morreu o gigante naquele exato momento. Aquele homem que salvou a Davi pega na mão do amigo, coloca Davi de novo de pé e diz da seguinte forma: se tu não acreditar, leia a Bíblia depois. O Senhor, ó rei, não sairá mais a campanhas de batalha conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. Glória a Deus. Momentos atrás ele saiu fugindo com medo de morrer de 2 vezes. Foi para uma caverna, aprender sozinho, aprender com pessoas que tinham menos do que ele. Mas lá na frente, Deus coloca ele numa situação para ele ouvir que agora ele seria a lâmpada, seria aquele que todo mundo olhava, seria aquele que era ponto de referência. Lá no mundo, talvez você tinha um apelido, um nome, um pseudônimo qualquer, mas Deus muda a história de homens e mulheres nesse lugar. Ao ponto de você ser ainda chamado de lâmpada, das pessoas se espelharem em você. Aleluia. Não tenha medo da situação. Às vezes Deus cria momentos em nossas vidas para que possamos prosseguir adiante deles e superar. Certa vez, em outra batalha, Davi ficou com sede, queria beber, deu a vontade de beber de uma água que tinha lá onde ele morava. Mas o exército inimigo estava acampado naquele lugar. A Bíblia vai dizer que naquele momento que ele falou: ai, que vontade de tomar daquelas águas. A Bíblia diz que os soldados romperam pela madrugada o exército inimigo. Na calada da noite eles foram até lá.
tiraram a água de balde, trouxeram até Davi, entregaram a água para Davi. Davi naquele exato momento pegou a água e ele fez uma coisa que no começo eu olhei e falei assim: Deus, isso é uma falta de educação. Davi pega a água e joga no chão assim. Eu falei, mas por que ele fez isso? E ele verbaliza as seguintes palavras: que jamais ele iria beber uma água que poderia custar sangue inocente. E naquele momento ele queria muito aquilo, era uma vontade muito grande que ele tinha de beber aquela água, mas ele ofertou diante de Deus aquela água. Aleluia, glória a O que eu Deus. quero dizer com isso? Que o que ele ensinou para aqueles homens aprenderam. Glória a Deus. E durante muitos e muitos anos, e até os dias de hoje, aquele exército foi um dos mais letais que teve naquela época. Às vezes você não entende o que está acontecendo na sua vida hoje. Às vezes você não entende o que Deus tem preparado para você. Mas eu quero te falar uma coisa da parte de Deus. Ele está no controle de tudo. Aleluia. E como eu disse no começo, Glória. Ele estava contigo no teu passado. Ele faz parte hoje sim do teu presente. E se você confiar e depositar todas as suas esperanças na mão dele, ele muda o teu futuro. Aleluia, glória a Eu gostaria que Deus. você se colocasse sobre os seus pés nesse exato momento. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se o pastor me permitir, eu quero orar nesses 2 minutos que me restam. Eu sou obediente, porque horário é difícil. Em vez de eu ter que arrancar o microfone na mão de pessoas, eu podia ser fala. Você que tem algo que para você é impossível de se realizar, eu gostaria que você rompesse a barreira da dificuldade nesse exato momento, às vezes da vergonha, da limitação. Venha até aqui à frente agora. Vou fazer uma oração para você. Aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu, Rafael, eu não consigo nada. Esses dias eu fui abrir uma conta no banco. Estou fazendo algo diferente agora. Eu tive que abrir uma conta no banco nos Estados Unidos. E teve uma hora que travou, bugou. E eu me desesperei. Eu falei, e agora? Não sei falar inglês. Como é que eu vou resolver? Tive medo. Minha esposa veio e falou assim: está aqui na tua cara e você não percebeu. Às vezes a resposta para o seu problema está diante de ti, mas a dificuldade é tão grande que não permite que você, com os seus olhos carnais, veja uma bênção de Deus diante de você. Mas eu quero que nesse exato momento você, pela fé, ligue a sua fé com Deus. E a Bíblia do Senhor fala que aquilo que nós ligarmos na terra é também ligado no céu. E também aquilo que é desligado aqui na terra será desligado no céu. E eu quero que você faça uma oração junto comigo. E nessa oração você vai pedir, acreditando que o teu milagre vai acontecer. Aleluia. A Glória a Bíblia diz que Deus. nós temos que chamar a existência aquilo que não existe. Se você quer um carro, imagine-se todos os dias andando no seu carro. Quer um carro grande, um carro preto, um carro verde, um carro rosa. Imagine-se dentro deste carro e profetize. Se você quer uma casa, profetize limpando a casa, limpando a varanda, limpando aqueles móveis, tudo bonito, aquela coisa de Deus. Se você quer uma faculdade, imagine-se dentro da sala da faculdade, aprendendo aquilo que você almeja aprender. Viva o milagre de Deus. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e tudo aquilo que ainda não desceu ao coração do homem, são essas coisas que o Senhor tem preparado. Aleluia. Eu demorei algum tempo para entender isso, mas eu entendi. Tudo isso
que eu falei se resume a algo que não existe, mas Deus vai criar, especialmente para cada um de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Para cada um de vocês, Deus vai criar algo singular, único e vai entregar. Aleluia. Mas basta você ativar agora a sua fé como Pai, acreditar. E na oração, eu disse isso para minha esposa domingo. Ela está querendo fazer um mistério. E eu falei assim para ela: olha, você sabe como se separa a palavra oração? Ela vem você de novo. Eu falei assim: a palavra oração é dividida em dois termos: orar e agir. Oração. Não adianta eu e você dobrar o joelho e orar esperando o milagre da parte de Deus. Não vai chegar não. Certa vez eu dobrei os meus joelhos e eu orei 11 horas de joelhos sem levantar. E sabe o que eu ouvi de Deus? Um silêncio total. Durante muito tempo da minha vida, eu orei acreditando que Deus podia vir lá do céu com a bênção que eu precisava entregar na minha mão. Deus pode fazer isso? Acho que pode, ele abriu o mar vermelho para o povo passar. Mas você acha que ele vai abrir o mar vermelho de novo? Tem barco para isso, tem avião, tem lancha, tem jet ski. Tem recursos para isso. O que você quer está a poucos passos de mim e de você. Mas a gente tem que orar e tem que agir e buscar com fé. E atitude. Porque se nós não tivermos atitude de buscar aquilo, não vai chegar. E se Deus fez uma promessa, falando que Ele vai te entregar uma casa, vai te entregar uma faculdade, vai te entregar uma esposa, um filho, Ele vai te entregar. Mas a partir do momento que a promessa é feita, lá no inferno também se levanta, ele todinho para destruir a tua vida. Porque Davi ouviu do profeta: tu tem que reinar, tu tem que reinar. Mas poucos instantes depois, estavam querendo matar ele de novo. Deus vai falar que vai te dar vitória, mas a prova vai ter sempre. Mas se você não superar as dificuldades, você nunca vai chegar no seu objetivo. Aleluia. Glória Então feche os seus olhos agora. E você se agarre naquilo que você precisa. Se agarre com todas as suas forças. E vamos clamar ao Deus dos céus. E Ele vai contemplar as suas necessidades. E Ele vai entrar com a providência ou com a bênção. Amém? Oremos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, uma vez mais no dia de hoje eu me coloco diante da Tua poderosa mão. Humilhando uma vez mais, estou diante de Ti, reconhecendo a minha insuficiência, a minha pequenez, diante de toda a mansidão da Tua glória. Senhor, aqui está um povo, como foi dito no dia de hoje, que Te clama pelo Teu nome. E nesse momento eles estão se humilhando e exaltando ao Senhor, clamando a Ti, buscando a Tua face, reconhecendo seus inúmeros erros, para que o Senhor venha sarar a cada coração que foi magoado, a cada dor que cada coração foi, meu Deus, submetido. E o Senhor vai sarar esta terra que se chama coração. E neste momento, Pai amado, eu quero profetizar que a necessidade de cada um dos teus que estão aqui, neste exato momento, que o Senhor, meu Pai amado, venha suprir, que o Senhor, meu Pai, venha contemplar, assim como diz na tua palavra no livro de Filipenses, no capítulo 4, do versículo de número 19, que o meu Deus, segundo as tuas riquezas, venha suprir todas as necessidades deste povo, em glória por Cristo Jesus. Que o Senhor, meu Pai amado, venha abrir porta onde não tem parede. Que o Senhor, meu Pai amado, venha dar vida aonde não tem mais vida. Aquele, meu Deus, que o mundo já falou, esse não tem mais jeito, é esse que o Senhor quer. Meu Pai, vai de encontro a cada oração. Meu Deus, vai de encontro aos projetos desta igreja, desta casa. Vai de encontro, meu Pai amado, às necessidades do pastor neste tempo. Que o Senhor venha suprir. Meu Deus, venha trazer a cada dia mais o povo para clamar junto com Ele, para que juntos eles possam romper em fé e viver o sobrenatural de Deus nessas vidas que eles